578, e vamos cantar agora. Os irmãos que são mais antigos na fé, né, tem mais tempo de fé, lembram muito quando esse cântico era muito cantado no coral, né? A banda tocava. Esses dias eu tive um companheiro cantando comigo aqui, ele nunca mais veio cantar, só veio trazer água, mas tá bom. Deus abençoe pela água, irmão José. Mas se quiser vir cantar, assim que quiser vir, irmão José, é bem-vindo, viu? 578. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, veja em capela do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, oh, peço-te bem banir, de ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Cante, fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. As ondas atendem o meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar,
pagar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Acho muito profunda a letra. As letras, as mensagens dos nossos hinos tradicionais, né? Os hinos da harpa. Muito profundo mesmo. Às vezes nós não temos muita aceitação assim no público mais jovem por causa talvez da modalidade da música, que é uma música tradicional, mas contém uma mensagem muito profunda. Pode observar todos os cânticos da harpa, eles têm uma mensagem muito profunda e bíblica mesmo, e passa conhecimento para a gente, né? Passa conhecimento. Nós temos muitas músicas boas hoje, no dia de hoje, na nossa geração, músicas maravilhosas mesmo, inspiradas por Deus, porque o mesmo Deus que inspirou no passado continua inspirando no presente. Mas a onda da vez agora é que as músicas têm que ser curtinhas, né? Elas têm pouca mensagem, e tem um lado que não é muito bom, porque passa pouco conhecimento. As músicas que têm mais letras, mais mensagem, mais grande, elas passam mais conhecimento. A intenção da música na igreja é passar conhecimento, é colocar no entendimento das pessoas o conhecimento de Deus. A intenção inicialmente da música ou do louvor na igreja, além de louvar a Deus, além de exaltar a Deus, adorar a Deus, é colocar na mente das pessoas o conhecimento de Deus. Pode-se, até o hino nacional, por exemplo, o hino nacional brasileiro, ele existe para quê? Para inculcar na mente das pessoas a importância da pátria, para inculcar na mente das pessoas. Então a música cristã não é diferente, é para inculcar na mente das pessoas a revelação de Deus, a revelação do nosso Deus. Então nós louvamos a Deus por esse inário tão precioso. Então cante lá na sua casa, se você não conhece a música, procure conhecer, e com certeza vai ser muito bom. E esse canto que nós acabamos de cantar aqui, ó, quantas vezes nós começamos a cantar ele em angústia e terminamos com alegria, né? O texto aqui começa, o cântico aqui começa falando de tristeza, mas termina falando da alegria que Deus deu, né? Primeira estrofe: o mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Aí vem falando a primeira, segunda estrofe também: mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. E a última estrofe: mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. Muito bom, né? Oxalá todo crente na hora da angústia orasse a Deus, na hora da angústia cantasse um cântico desse. Tenho certeza que não teria nenhum crente derrotado, mas todo crente seria mesmo mais do que vencedor. Nós vamos passar a palavra neste momento. Quem estava presente na hora da leitura oficial, nós lemos em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11. Se tiver como voltar lá, Alessandro, já voltou, né? As palavras de Deus a Jeremias, e Jeremias assim profetizou ao povo, né? Verso 11, mas verso 11 ao 14 que nós lemos, mas o verso 12
13 e 14 são os versos que nós vamos nos deter mais neles. Então, verso 12, que diz o Senhor assim: então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. 13, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Verso 14, apenas a parte A: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações. Muito bom, Deus abençoe. Nós estaremos compartilhando com os irmãos sobre algo de grande importância, e que a geração passada na igreja, a geração passada, ouça bem isso que eu vou falar aqui. Nós temos aqui alguns jovens, não muitos, mas os adultos de hoje, os crentes de hoje, mesmo vivendo a fase adulta, não estão mais com da mesma forma que na geração passada, com algumas exceções. Estaremos falando sobre a vida cristã de oração. Jesus diz assim: olha, olhai, vigiai e orai. Então a oração é um mandamento para o cristão. E Paulo, escrevendo, ele diz assim: orai sem cessar. O que é orar sem cessar? O que você entende de orar sem cessar? É orar dormindo, orar acordado, orar na hora que está conversando, orar na hora que está comendo, é orar? Sim, talvez sim. Mas orar sem cessar, eu entendo que é você viver uma vida perseverante na oração. Ou seja, você começou a orar por um objetivo, não termine de orar por ele enquanto você não tiver uma resposta de Deus. Enquanto não tiver uma resposta. Pode ser que aquele objetivo seu não é a vontade de Deus, mas se você orar, Ele vai te responder. Mesmo não sendo a vontade dele, Ele vai te dizer. A Bíblia diz que Paulo, servo do Senhor, orou para que Deus tirasse um espinho da carne, ou seja, um problema que ele tinha. Alguns falam que esse espinho na carne era uma enfermidade, alguns falam que era um problema de relacionamento que ele tinha, e ele clamava a Deus para que aquele problema tivesse um fim, e isso não aconteceu. Alguns dizem que era perseguição sobre ele, né, com respeito ao evangelho, ele era muito perseguido. Mas certo é que ele orou 3 vezes. Na primeira Deus não respondeu. Na segunda vez que ele orou, também não respondeu. Na terceira vez aí, a perseverança, ou seja, ele só parou de orar quando veio a resposta. Na terceira vez que ele orou, se Deus não respondesse, talvez ele ia orar a quarta, a quinta, a sexta, a sétima vez. Mas na terceira vez o Senhor respondeu: Paulo, a minha graça te basta. Pronto. Não preocupe com esse problema seu aí, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, na sua fraqueza o meu poder é aperfeiçoado, ou seja, ele brilha na sua vida. Na sua fraqueza o meu poder brilha em sua vida. Então, certamente não era a vontade de Deus arrancar aquele espinho na carne, ou seja, resolver aquele problema para Paulo. Mas porém, Deus respondeu na terceira vez que Paulo orou. Elias orou quantas vezes para que chovesse? Quantas vezes Elias orou lá no monte para que Deus mandasse chuva? Quantas? 7 vezes.
E se Deus não respondesse na 7ª vez, Elias continuaria orando. Continuaria sim, porque ele era insistente, perseverante. Perseverar na oração, orar sem cessar. Ou seja, só pare de orar quando você tiver uma resposta de Deus. Tem uma história de uma irmã que orou durante 30 anos para Jesus salvar o seu filho. E ela já estava no leito da morte já. No leito da enfermidade que levou à morte. E ela teve a oportunidade de ver o seu filho entregando-se a Jesus em lágrimas, aceitando a Jesus como Salvador. Mas ela orou até chegar no seu último momento. Papai orou, já contei aqui, meu pai orou para que Deus desse a ele um filho pastor. Ele já estava quase entrando em coma, mas ele tinha essa oração diante de Deus. E de repente, quando nessa situação, deitado no sofá da sala, meu irmão, pastor Adiel, foi consagrado a pastor e chegou e disse: pai, eu agora sou pastor. E ele tão debilitado, mas naquele momento ele levantou a sua mão e as lágrimas correram nos seus olhos. Orar sem cessar, orar perseverante. Então, se você orar uma vez e a resposta não veio, orar sem cessar, orar perseverante, significa você orar até você obter alguma resposta. A Bíblia diz que Jesus falou, contando uma parábola a respeito da oração, e a Bíblia ainda usa essa parte, usa essa expressão, ensinando os discípulos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí Jesus contou do juiz e da viúva, um juiz ímpio, um juiz iníquo, um juiz injusto. Agora você imagina, um juiz que existe para fazer justiça, mas esse juiz era injusto. E a Bíblia diz que a viúva todos os dias não tinha dinheiro para pagar, mas ela passava pelo juiz e falava: juiz, pelo amor de Deus, resolve a minha causa. Resolve a minha causa. E o juiz não temia a Deus e nem respeitava os homens. E a Bíblia diz que todos os dias aquela viúva falava com o juiz, batia na porta do tribunal e vamos lá. Aí um dia o juiz pensou consigo mesmo: mesmo eu sendo mau, vou fazer justiça para essa mulher, para que ela não mais me importune. É isso, é desse jeito que está escrito lá na palavra de Deus. E a Bíblia diz que pela insistência daquela mulher, o juiz resolveu o problema dela. E ele diz: quanto mais o vosso Pai, que é bom, vosso Pai que está nos céus, que é bom, Ele ouvirá as vossas orações, mesmo que tardio em alguns casos, mas Ele ouvirá. Agora o problema é que nós não perseveramos, oramos uma parte e logo desanimamos. Começamos a orar e talvez quando está perto a resposta, nós desanimamos. E o dever de orar sempre. Tem uma história que conta de uma irmã que olhava para a Bíblia e Jesus falando assim: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: sai daqui da minha frente, precipita-te no mar. E aquela irmã, com o seu coração cheio de fé, morava de um lado e a igreja onde ela congregava ficava do outro lado, e tinha um grande monte para ela passar, e ela tinha que dar uma volta de muitos quilômetros para chegar até a igreja onde ela congregava. Numa zona rural onde ela morava, ela clamava a Deus para Deus tirar aquele monte da frente para que a igreja ficasse mais perto. E ela orou durante 10 anos
falando: Senhor, a tua palavra diz aqui que se tiver fé, pode dizer a esse monte: sai daqui da frente, e ele vai sair. Eu sei que o Senhor é poderoso para remover montanhas. E 10 anos aquela irmã orou. Quando, ao completar 10 anos, ela percebe que algo diferente está acontecendo na região. E ela vai conferir. O governo deu uma ordem, fez um projeto e deu a ordem de executar o projeto para cortar o monte, o morro bem no meio, e fazer um asfalto nele. E o que aconteceu? Dentro de pouco tempo não tinha mais o morro, a irmã podia ir caminhando sem o morro pelo asfalto, e a igreja ficou pertinho dela. Deus ouviu a oração dela, deu ordem aos homens, né, para os homens executar um projeto ali. Às vezes eles nem sabiam que tinha alguém orando para que algo acontecesse, aquele monte saísse da frente. Então Deus respondeu a oração daquela irmã, né? Nós não sabemos por onde Deus vem, mas que Ele vem sim, na vida daquele que ora. Às vezes você espera que Ele vem do lado esquerdo, Ele aparece do lado direito. Você pensa: ó, Deus vai vir nessa direção, e você começa a orar: Senhor, faz isso, faz aquilo, e de repente Deus dá um cutucão nas suas costas e fala: ei, aqui, ó, é de cá, é daqui, a sua vitória está aqui. Mas tem que perseverar na oração. Tem que perseverar na oração. Hoje a nossa geração ora muito pouco. Oramos muito pouco. Eu tive o privilégio de ver uma geração que orava mais, que clamava mais a Deus, que vivia uma vida de constante oração. Hoje oramos, mas oramos bem menos. E que bom nós voltarmos à prática da oração constante. Ore a Deus em tudo que você vai fazer. Oração é falar com Deus. Ah, pastor, eu não sei orar. Que não sabe o quê? Você não sabe conversar com as pessoas? Você não sabe conversar com seu filho, com sua filha, com seu pai, com sua mãe? Você não sabe conversar com seu marido, com a sua esposa? Você não sabe conversar com amiga, com um amigo? Imagine aquele amigo ou aquela amiga mais chegado de você. Imagine aquela pessoa mais próxima de você, que você mais quer bem, e você gosta de conversar com essa pessoa. Conversa pelo celular, conversa pelo MSN, pelo Face, né? Facebook. Conversa, mensagem vai, mensagem vem, até as altas horas da noite. Sabe orar, sim. Lembre que Jesus é o melhor amigo seu. A Bíblia diz que é amigo mais chegado do que um irmão. E esse amigo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o amigo mais chegado, e onde você estiver, você pode conversar com ele. Não precisa você gastar telefone, não precisa você gastar crédito no seu celular, não precisa você pagar internet por mês. Basta você falar com ele, basta você chamar o seu nome. É o texto que nós lemos aqui no verso 12: então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Que maravilha, irmãos, que coisa linda essa promessa de Deus. Mas vamos prosseguir. Um detalhe que na oração é diferente de quando você conversa com alguém, é que quando você está conversando com qualquer outro alguém a não ser com Jesus, você pode falar o que vier na sua mente, na sua boca, e aquela pessoa que está do outro lado te ouvindo, ela não sabe o que está dentro do seu coração. E você tem a oportunidade de ludibriar essa pessoa. E como fazemos isso, né? Enganar essa pessoa. E como fazemos isso?
mentimos até para aquela pessoa. E como fazemos isso? Mas essa pessoa nem sempre vai descobrir. Ela nem sempre vai descobrir que você está enganando ela, que você está mentindo para ela, que você não está falando a verdade. Nem sempre essa pessoa vai descobrir, porque ela ouve você, mas não vê o que está dentro do seu coração. Agora a diferença, falando com Jesus, a oração, é que ele não apenas ouve, mas ele sabe o que está lá dentro. Aí a gente não pode mentir para ele, porque é perder tempo. A gente não pode tentar justificar de uma forma enganosa, nos justificar de uma forma enganosa, porque ele conhece o nosso coração. E como às vezes nós tentamos falar com Deus e falamos com Ele como se nós estivéssemos falando com uma pessoa comum. E a gente fala tantas besteiras na oração. Ainda bem que a misericórdia do Senhor é tão grande, e a Bíblia diz que é a razão de não sermos consumidos, que nós falamos tantas besteiras e Ele fica só no silêncio, esperando a gente falar a verdade para Ele responder, ou esperando pelo menos a gente falar com o coração para Ele responder. Jesus perguntou para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Ele falou assim: Senhor, tu sabes, eu te amo. Jesus falou a segunda vez: Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus não ficou satisfeito. Jesus queria algo verdadeiro e sentimental, algo lá do profundo do coração. Aí pela terceira vez Jesus disse: Simão, filho de Jonas, tu me ama? Aí a Bíblia diz que o coração de Pedro sentiu, por Jesus ter feito a terceira vez a mesma pergunta. A Bíblia diz que Pedro, naquele momento, chorou e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí então Jesus ficou satisfeito. Com a terceira resposta, Jesus ficou satisfeito. Ali não era uma oração, mas era um louvor, era uma adoração da parte de Pedro. Mas adoração e oração estão bem ligados uma coisa na outra. Aliás, é impossível existir uma oração sem adoração. Não existe. Toda oração ela tem que estar recheada de adoração. Mas vamos prosseguindo aqui. Inclusive, o primeiro passo da nossa oração deve ser a adoração. Mateus capítulo 6, verso 9. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeira frase da oração do Pai Nosso, primeira frase, quando nós nos dirigimos a Deus, é adoração pura. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, separado, incomparável, distinto entre todos, seja o teu nome. E aí continua, né? Venha o teu reino, também é adoração. Seja feita a tua vontade, também é adoração. Aí depois que vem as petições. Mas o primeiro passo da oração do crente tem que ser adoração. É preciso ser adoração. O segundo passo, pode continuar aí, é o verso 11.
12. Não, melhor, volta no 10 lá. Isso, no 10. Venha o teu reino. Venha o teu reino. É um objetivo dentro da adoração e da oração, que é interesse nosso, mas de Deus também. Venha o teu reino, ou seja, que a vontade de Deus, que o governo de Deus esteja dentro de mim. Ou seja, além de estar dentro de mim, esteja em toda a terra. Porque o reino de Deus será estabelecido sobre toda a terra, diz a palavra de Deus. Mas este reino começa sendo estabelecido dentro de mim, dentro de cada pessoa, dentro do seu coração, dentro da sua vida. Então venha o teu reino, deve ser a oração de toda a igreja. Quem tem vontade, ou seja, quem deseja que o reino de Deus venha ser estabelecido na sua vida e na vida de todas as pessoas, são aqueles que realmente amam a Deus, aqueles que realmente buscam a Deus de todo o coração. Ele deseja que o reino de Deus seja estabelecido dentro de você e no coração de todas as pessoas. Aí vem muitas práticas pela frente que quem deseja faz. Contribuição, fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Tudo isso contribui para que o reino de Deus seja estabelecido. Mas a oração em que estamos falando, do crente, precisa ter esse pedido. Dentro desse contexto está a intercessão, a oração pelos missionários, a oração pelos pregadores da palavra, em todos os lugares. Está a oração pelo pregador que vai pregar à noite, nos cultos. Está dentro desse venha o teu reino, e está a oração pelo pastor da igreja, para que Deus dê a palavra a ele, para que ele fale às pessoas, e as pessoas sejam ganhas para Cristo, sejam ensinadas. Venha o teu reino. Nós precisamos buscar o reino. E, no entanto, Jesus falou tanto sobre essa oração aqui, ó, venha o teu reino, que ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando ele diz buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele está dizendo para buscar o reino de Deus, ou seja, que o Senhor reine em seu coração, em meu coração, no coração de todas as pessoas. Antes, esse pedido deve vir na nossa oração antes do pedido do carro, antes do pedido da casa, antes do pedido para a solução de qualquer outro problema. Deve vir o pedido, deve vir a busca do reino de Deus. Será que será que você, será que nós temos orado assim? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Que outras coisas são essas? São aquelas coisas que você está colocando em primeiro lugar antes do reino de Deus. São aquelas que eu tenho colocado antes do reino. É mais ou menos como que aconteceu com Salomão. O que é que Salomão pediu? Hein? Ele pediu para Deus o quê? Sabedoria.
quando ele pediu sabedoria porque Deus havia dito a ele assim: olha, pede o que você quiser, o que você quer que eu te dê. Aí ele veio e pediu sabedoria ao Senhor, e Deus disse para ele o quê? Deus disse para ele: olha, porque você pediu sabedoria para governar bem, com justiça, segundo a minha vontade, ou seja, como você pediu sabedoria para que o reino de Deus estivesse dentro do seu reino, porque você pediu isso, eu te darei as outras coisas. Eu te darei, além da sabedoria para governar o seu reino, eu te darei riquezas, eu te darei paz com os seus inimigos. Aqueles que eram seus inimigos, você vai ter paz com eles. E te farei prosperar como nunca antes houve um rei igual a você. É o que Jesus falou, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Mas como nós não temos a mesma fé, talvez, começamos o contrário à nossa oração. Senhor, resolve isso, resolve aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Aí depois que lembramos, opa, Senhor, venha o teu reino. É depois de todos os nossos interesses que nós lembramos dos interesses de Deus e do interesse que também não é só de Deus. Vir o reino de Deus, não é, o interesse não é só dele, é nosso. Principalmente deve ser nosso. Porque se nós estivermos no reino de Deus, nós seremos os bem-aventurados na história. Agora, se nós não estivermos lá, não faz muita diferença para Deus. Não faz muita diferença se não estivermos lá. A diferença maior faz é para nós mesmos. Então deveria ser interesse nosso buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Devemos orar por avivamento. Quem aqui tem orado por avivamento espiritual na sua vida, na vida da igreja? Eu disse no início que orar sem cessar significa orar constantemente. É não parar de orar. A igreja na Inglaterra, ela orou por mais de 100 anos para que Deus mandasse avivamento. A história diz que Deus mandou um grande avivamento, um avivamento tão estrondoso, mas depois de 100 anos de oração. Talvez não demore 100 anos, mas eu quero dizer, a história diz que passaram-se 100 anos a igreja orando, quer dizer, mais de uma geração pedindo avivamento. E a história diz que o avivamento veio depois, mas eu posso entender que o avivamento estava dentro do coração daqueles que oraram pedindo avivamento. Abacuque, o profeta, orou pedindo avivamento. Abacuque capítulo 3, verso 2. Abacuque capítulo 3, verso 2. Vamos ver aqui no telão, acho que mais fácil ali, né? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Aqui nós podemos entender que teve algo que impulsionou a Abacuque a pedir avivamento. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, ou seja, fiquei com medo. Porque qual era a palavra de Deus? A palavra de Deus era uma sentença para Israel. Se Israel não voltasse para Deus, Deus viraria as costas para ele. Ou seja, Israel não teria mais a presença protetora de Deus nas batalhas.
E Deus disse: olha, se vocês não me buscarem, não estiverem comigo, virarei as costas para vocês, e o inimigo vai destruir a casa de vocês. E então, quando Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, ou seja, a palavra de Deus avisando da tragédia que viria sobre o povo se eles não voltassem para Deus, essa palavra inquietou Abacuque a pedir a Deus, a orar a Deus, e ele diz: aviva ao Senhor a tua obra. No meio dos anos a notifica, ou seja, a torna conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia, ou seja, Senhor, mesmo que existe essa sentença da tua parte de virar as costas para nós, na tua ira lembra-te da tua misericórdia e começa a fazer as tuas maravilhas no meio do povo, para que o povo volte para ti. Essa era a oração de Abacuque. Será que nós estamos orando, nós, a igreja do Senhor Jesus, estamos orando para que Deus esteja avivando a sua obra nos nossos dias? Será que nós estamos orando e falando: Senhor, levanta mais jovens na nossa igreja, cheios do Espírito Santo, crianças, adultos, mulheres, homens de todas as idades, com poder, com ousadia. Senhor, levanta profetas na nossa geração. Será que nós estamos fazendo isso? Orar por avivamento é dever de todo crente, irmãos. Se você não tem orado por avivamento, comece a orar. E se você tem orado, ore mais intensamente. Não ore apenas pelo avivamento de outros, mas pelo seu próprio avivamento, pelo avivamento da igreja em geral, inclusive você. Essa era a oração do profeta Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra. Mas infelizmente tem acontecido é que quando alguém começa a se levantar, levanta outras pessoas até dentro do povo de Deus mesmo, para poder puxar o tapete. Um dizer bem comum no mundo popular aí, né? Quando alguém começa a crescer, vai lá e puxa o tapete. Mas não tem perigo se esse que está crescendo, se você que está crescendo, sendo levantado por Deus, tiver alguém querendo puxar o seu tapete. Pastor Sandro Fontoura, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante: não tenha medo de alguém puxar o teu tapete se o teu pé está sobre a rocha que é Cristo. Agora, se o seu pé estiver sobre um tapete da honra, da vanglória, aí sim, quando puxarem o tapete, a queda vai ser grande. Mas os pés de quem é verdadeiro crente, quem busca avivamento, não estão sobre tapete. Isso eu estou falando do tapete do orgulho, mas estão sobre a rocha que é Cristo. Aí não tem quem derruba, irmãos. A rocha, não tem quem move essa rocha. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra o crente edificado sobre a rocha, que está com os pés firmes na rocha que é Cristo. Então ore por avivamento, e quando Deus começar a avivar alguém na igreja, glorifique ao Senhor, porque é Deus ouvindo a sua oração. Devemos orar uns pelos outros. Vamos ler em 1 Samuel, capítulo 12, verso 23. Devemos orar pelas pessoas. 1 Samuel 12, 23. Olha só o que aconteceu. Israel falou com Samuel, dizendo assim, com o profeta Samuel:
Olha, vai lá, rogue ao Senhor, ore a Deus em nosso favor, interceda a Deus por nós, nos ajude. Aí o profeta diz: olha, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Longe de mim que eu peque, deixando de orar. Quando você deixa de orar por alguém, você faz o quê? Peca. Era essa a consciência pura do profeta Samuel. Longe de mim que eu peque contra quem? Contra o meu semelhante? Interessante, né? Se eu não orar pela irmã Glauciene, o meu pecado não é contra ela, não. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então a oração, meu irmão, intercessória. Você tem orado pelas pessoas? Você tem orado pela presidente ou presidenta Dilma? Não. Muito pouco. Quase nada. Ou nunca orou. Você tem orado pelos governadores dos estados brasileiros, senadores, deputados federais, estaduais, aí vai decrescendo aí, né? As autoridades municipais, prefeitura, os prefeitos, né, os vereadores, e aí vem vindo as outras autoridades inferiores, a presidência do bairro, a polícia, que também são autoridades, que estão sobre a sociedade. Será que nós temos intercedido a Deus pelo policiamento? Sabe que pecamos quando deixamos de orar por eles? Sabe que pecamos quando deixamos de orar pelo nosso semelhante? E o profeta Samuel diz: longe de mim, longe, longe, o que é que você entende de longe? É nunca, irmãos, nunca aconteça isso, de que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. E aí ele conclui o versículo dizendo: antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Quer dizer, além da oração, ainda aqui ele garante o ensino da palavra. Oração intercessória. Agora, bom, acabei de falar para vocês que nós precisamos orar pelo nosso semelhante. Agora eu vou falar que em alguns casos que nós não devemos orar. Jeremias capítulo 11, verso 14. Parece que vai entrar um pouco em contradição, mas não é não, viu? Olha o que Deus disse para Jeremias: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Olha só, o apóstolo Paulo, ele ensinando Timóteo, ele diz assim num lugar, para Timóteo não colocar as mãos, não impor as mãos precipitadamente sobre alguém, ou seja, não orar por qualquer pessoa, não impor as mãos sobre qualquer pessoa. Claro que dentro do contexto está a separação e a consagração para o ministério, a escolha para um exercício ministerial. Não imponhas a mão precipitadamente, mas também está dando uma alerta, baseando paralelamente com esse texto aqui, ó, que Deus disse para Jeremias: não ores por este povo, nem levantes clamor, nem oração. Quando você estiver vivendo a essência da mente de Cristo dentro de você, você vai perceber esse detalhe aqui.
Mas isso aqui não é para qualquer situação, para a pessoa que está em qualquer situação. Isso aqui é uma revelação íntima, direta de Deus. Em casos isolados, quando você não deve orar por alguém. Eu não sei se a maioria que já teve essa experiência, mas eu já tive essa experiência de entender por Deus que eu não devia orar por alguma pessoa. Qual é a oração que Jeremias fazia? Era para Deus não deixar o povo ir para o cativeiro. Era para Deus não deixar que Judá fosse oprimido pelos babilônicos. Ele pedia: Deus, não deixe Judá ir para o cativeiro. Mas Deus não disse que não ouviria a oração de Jeremias. Mas Deus somente disse: não ore por aquele povo, porque o povo havia virado as costas para Deus. O povo não queria saber de Deus. E então Jeremias clamava a Deus dizendo: Senhor, tolera, tem compaixão, tenha misericórdia. Tudo bem, Deus foi tendo tolerância e misericórdia até um ponto que Deus não mais, ou seja, que a paciência esgotou. Tem um cântico aí que diz que Deus não desiste de você. Não é bem isso que a Bíblia fala. Aliás, tem vários cantos que falam que Deus não desiste de você, Deus nunca desiste de você. Não é isso que a Bíblia fala. Deus desiste sim. E nós podemos ler e entender pela Bíblia que Deus desistiu de Saul, o rei Saul. Deus falou para Samuel assim: por que você ainda tem dó de Saul, se eu já o rejeitei? Em outras palavras, eu já desisti dele. E nesse caso aqui, Deus disse para Jeremias: eu já desisti daquele povo. Irmãos, uma geração. Deus desiste de igreja, de placa denominacional. Deus desiste. Hoje a Igreja Católica tem passado por umas mudanças aí que a gente não pode falar muito a respeito. Mas Deus virou as costas. A Igreja Católica é a igreja implantada por Paulo em Roma. Ou seja, que veio lá do princípio, mas ela desviou dos princípios de Deus, dos princípios de Paulo, que Paulo ensinou. E ela desviando-se, Deus desistiu dela. Então Deus desiste de uma igreja, Deus desiste de uma denominação, se os ensinamentos não estiver conforme a sua palavra. Deus desiste sim. Então alguém pode pensar assim: não, eu vou pecar, mas depois eu volto para Deus, Ele nunca desiste de mim. Vai nessa. Nessa onda aí, tem muita gente que se foram e nunca mais voltaram. Por que nunca mais voltaram? Porque Deus virou as costas para essa pessoa. E ainda que essa pessoa use o nome de Deus, fale no nome dele, mas porém não tem ele consigo. E Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Então, mas nesse caso, quando Deus desiste de alguém, e você entendendo pelo Espírito que não deve orar por essa pessoa,
É um caso muito isolado e muito difícil isso acontecer. Mas a oração intercessória é preciso ser prática constante de todo cristão. Quem aqui tem orado pelos presidiários? Algumas mãos se levantaram aí. Pelos dependentes químicos, pelas prostitutas, pelos homossexuais. Como, irmãos? Precisamos orar por essa gente. Orar sem cessar. Uma dessas pessoas entrando dentro da igreja precisa ser alcançada com a nossa oração, meu irmão. Qualquer uma dessas pessoas que eu disse aqui, adentrando essas portas para dentro, precisa ser alcançada com a nossa oração. Constantemente eu faço isso aqui. Andando aqui dentro, eu falo: Senhor, coloca os teus anjos aqui na porta, coloca a tua presença dentro deste recinto, para que quando essas pessoas colocar os seus pés para dentro dessa porta, sinta algo diferente da tua presença. Que elas possam sentir, se não abrirem o coração para Deus, mas pelo menos sentir, porque abrir o coração aí já é outra história. A Bíblia diz que a obra do Espírito é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, aceitar, aí já é parte da pessoa, se a pessoa vai aceitar ou não. Mas o Espírito Santo convence. A pessoa às vezes até vem aqui na frente, chora. Quantas pessoas vêm até aqui na frente, chora, derrama lágrimas, é o quê? Sentindo a presença de Deus. É o Espírito Santo convencendo ela que ela é pecadora, que precisa de Deus. Mas porém, quando a pessoa vira as costas aqui, já não quer nem saber mais. Ou seja, o Espírito Santo fez a obra, convenceu, mas essa pessoa rejeitou o agir de Deus. Mas mesmo assim precisamos orar por essas pessoas. Orar, a oração intercessória. No início nós falamos, e agora vamos concluir nesse ponto. Em Tiago, capítulo 5, verso 13. Tiago, capítulo 5, verso 13. Vamos terminar aqui, lendo apenas uma referência depois dessa. Está alguém entre vós aflito ou triste? Tem uma versão que fala triste. Ore. Está alguém entre vós triste, aflito? Ore. É isso que está falando aí. Está alguém triste? Faça a oração. Comece a orar. Se você está triste, comece a orar. Comece a falar com Deus. Comece a cantar hinos de oração. Não é hinos de louvor. Aqui está falando, se está alguém alegre, contente, cante louvores. Esse cântico que é aquele cântico de saltar, de levantar as mãos, de pular, de sair correndo, de dançar. Aí é o cântico de quem está alegre. Agora o cântico de quem está triste é cântico de oração. É cântico de contrição, de dependência de Deus. Por exemplo, o cântico 296 da harpa: no jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. Ele não é um cântico de celebração. Ele é, na verdade, uma oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Então, se está alguém triste, ore. Se não tem palavras para orar, cante esses cânticos de oração, que não são basicamente cânticos de louvor, mas são cânticos de oração. Para terminar, Atos capítulo 4, verso de número
24, só o versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, a parte A do versículo, Atos capítulo 4, verso 24. E ouvindo eles quem? A igreja. Aqui é a igreja primitiva, né? E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Levantaram a voz, oraram, unanimemente oraram. A igreja primitiva. O que é que eles ouviram? Se você não está lembrado, o capítulo 24 conta, o capítulo 4, melhor dizendo, conta que os apóstolos foram presos e as autoridades civis ameaçaram eles de morte se eles continuassem falando de Jesus. Chamaram eles lá no tribunal e disseram para eles: se vocês forem pegos outra vez pregando por aí, falando por aí a respeito desse Jesus, nós vamos pegar vocês e a pena vai ser de morte. Mas soltaram, agora nós vamos soltar vocês, e essa é a condição. E os apóstolos saíram e correram para junto da igreja e falaram para eles: olha, fizeram-nos esta ameaça e bateram em nós, nos açoitaram muito. Os apóstolos chegaram com os vergões, com o corpo todo cheio de hematomas, todo marcado, e a igreja viu aquilo, ouviu o que eles disseram. Fazer o quê? Ficar triste, né? Com certeza a igreja se entristeceu muito. Mas o que fizeram? Oraram. Unânimes, levantaram a voz a Deus em oração. E aí nós não vamos ler, mas continua dizendo sobre o que eles oraram. E a Bíblia diz que eles clamaram a Deus. Aí no verso 24 diz: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A igreja, mesmo na angústia, começa aqui adorando, reconhecendo o poder, a grandeza de Deus. E a Bíblia diz que a igreja unanimemente orou. A Bíblia nos informa que quando eles ainda estavam orando, terminando a oração, aconteceu um terremoto de poder naquele lugar. Está no verso 4, no capítulo 4, se você depois quiser ler em casa. E todos foram cheios do Espírito Santo, através da oração. A igreja estava angustiada pelas ameaças e de repente puseram-se a orar. Você está angustiado, meu irmão, por algo que não deu certo, por algo que está previsto acontecer? Vá para a oração. A igreja pôs-se a orar. A perseguição acabou? Acabou lá para eles? Mas o que aconteceu então? Se a igreja clamou em oração e... Meus irmãos, a perseguição foi mais dura ainda. Mas a igreja foi revestida de poder, não teve perseguição que pôde impedir a igreja. E outro relatório: a próxima vez que os apóstolos foram presos, açoitados, teve alguém que foi morto. Tiago, um dos apóstolos, foi arrancado a cabeça, degolado. Estevão foi apedrejado. Os apóstolos agora presos. Mas a igreja não estava mais triste. Por que razão? A oração trouxe alegria para eles, mesmo na hora da perseguição. E a Bíblia diz que os apóstolos que escaparam, os que escaparam, saíram da presença do sinédrio
regozijantes de alegria por ter sido achados dignos de sofrer por causa de Cristo. Irmão, que coisa! Quando a Bíblia diz quem está triste, ore, é porque independente das circunstâncias que lhe estiver acontecendo, se essas circunstâncias forem permitidas por Deus, você se alegrará mesmo assim. Irmãos, para crente fiel, para crente autêntico, crente verdadeiro, não tem explicação. Ele canta em velório. Morre um ente querido, ele começa a cantar lá dentro. Está o corpo do pai, da mãe, do filho, do irmão, do tio, do parente, do amigo querido, íntimo, mas ele começa a cantar. O mundo não entende, não compreende isso, não é? Começa a cantar. Por quê? Porque nem mesmo a morte pode ofuscar o brilho da alegria do Senhor que está na vida do verdadeiro crente. Porque nem a morte nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então quem está triste, ore. Ou seja, então, se você está bem ou não está bem, no entanto, não interrompa a sua vida de oração. Ore sem cessar, adorando a Deus, recapitulando aqui, adorando a Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, pedindo avivamento para a igreja, orando uns pelos outros, e em último lugar que nós falamos aqui, mesmo em tristeza e angústia, ore ao Senhor. Fique de pé para nós orarmos a Deus. Antes da oração final, você terá a oportunidade de contribuir com a sua oferta. Se você trouxe a sua oferta, pode trazer à frente. Vamos ofertar para o Senhor, para a obra do Senhor. Você trouxe a sua oferta, traga diante do altar. Que te darei, meu mestre, por tudo que fazes por mim. Tudo que faço é pouco, pelo muito que fazes para mim. Que te darei, meu mestre, por tudo que fazes por mim. Tudo que faço é pouco, tudo que faço é pouco, pelo muito que fazes pra mim. Eu te darei, Senhor, eu te darei, Senhor, minha vida, meus bens, meu talento. Eu te darei, Senhor, meu louvor, meu tributo, meu tempo. Aleluia, Jesus. Aproxime de alguém, se você está sozinho, aproxime de uma outra pessoa, do mesmo sexo, de preferência, ou se é marido e mulher, fique à vontade. Agora, se não é marido e mulher, aproxime-se de alguém e você vai, neste momento, orar. Não apenas por essa pessoa, mas com essa pessoa. Orar por essa pessoa é uma coisa, e com essa pessoa é outra coisa importante também. Então você vai orar por ela e com ela. Será que eu tenho alguém aqui? Vem aqui, meu amigo. Davi. Glória a Jesus.
Se der para pegar na mão, pôr a mão no ombro, faça isso. Só está faltando Alessandro aqui, alguém perto dele. Irmão Sebastião, chegue junto do irmão Alessandro. Irmão Ademir está lá na porta. Isso, fica junto aí. Abençoe a vida desse rapaz aí. Ore um pelo outro. Isso. Glória a Jesus. Tudo ok? Vamos falar com Deus. Exerça agora a oração. Em nome de Jesus. Não peques deixando de orar pela pessoa que está do seu lado. Pode orar. Pode falar com Deus. Clame ao Senhor. Fale alguma coisa ao Senhor a respeito dessa pessoa em oração. Sim, ó Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não aconteça que você peque deixando de orar pelo pastor que está falando aos seus ouvidos hoje, tá? Não aconteça que o pastor peque faltando na oração por vocês. Que o Senhor vos abençoe, tá? Que o Senhor vos abençoe. Eu vou estar orando constantemente por vocês, e é a minha alegria ver vocês aqui, é a minha alegria ver vocês firmes, ver vocês na casa de Deus. Estou feliz em ver o irmão Wagner ali, estou feliz em ver o Vicente ali, estou feliz em ver cada um dos irmãos aqui hoje. É sinal de que você está firme, tá? Então eu vou continuar orando por vocês, tá? Então continue orando por mim, e as nossas orações subirão aos céus, tá? Ao trono de Deus, como facho de luz bem acesa, tá? A nossa oração vai chegar junto lá no céu, amém? Levante sua mão assim comigo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que essas bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo continuem na vida de cada irmão, cada irmã aqui presente, e de todos em toda a extensão da terra, assim agora e na eternidade. Todos digam amém. Jesus está voltando. Prepara-te. Deus abençoe a todos. Está terminado o nome de Jesus. Até quinta-feira, se Deus quiser.